Bom dia! Mais uma terça, nós estamos aqui na nossa live semanal e hoje com um tema muito importante. A gente sabe que semana que vem é Dia dos Pais e a gente tem muitos varejistas aqui que querem vender, querem aproveitar as oportunidades para o Dia dos Pais e querem deixar a loja cheia para esse evento, querem fazer os seus contatos no digital. Então hoje a gente vai bater um papo para falar de Dia dos Pais, mas para falar de varejo. A gente não consegue falar de Dia dos Pais sem falar de varejo e a gente realmente precisa hoje parar para poder ter um Dia dos Pais incrível. Porque o Dia dos Pais está on. Como o Dia dos Namorados foi on, o Dia das Mães foi on, o varejo está super aquecido, mostrando sinais de que a gente vai ter um evento maravilhoso. Não só isso, gente. A gente decidiu fazer a live do Dia dos Pais, apesar da maior parte dos nossos seguidores terem multimarcas de lojas femininas, porque o comércio se aquece de uma maneira absurda. Quando a mulher vai comprar presente para o marido, presente para o pai, os filhos vão comprar presente para os pais, os esposos vão comprar presente para os pais, eles também fazem uma comprinha, né? Então é um momento onde o varejo está aquecido, tá todo mundo realmente esperando vender, vender mais e vender principalmente com qualidade. Antes de chamar o nosso convidado, que a gente tem convidado especial para tomar café comigo, eu queria pedir para você que está aqui assistindo, mande essa live para algum colega varejista, para algum colega que pode realmente se beneficiar com o que a gente está ensinando nessa live de hoje. E só como feedback para vocês, a gente fez a nossa live da live semana passada. Eu tive lojista que na própria semana passada fez sua primeira live inspirada na live comigo e com a Fernanda. E ontem contou os resultados para mim na nossa turma de mentoria e eu fiquei muito feliz em entender o poder que uma ação como essa, que um bate-papo como esse pode gerar para outros varejistas. Deixa eu chamar o nosso convidado, porque senão eu enrolo demais. Deixem aqui suas perguntas, vão mandando aqui as suas perguntas. Nosso convidado de hoje é o Pedro. Eu vou pedir para o Pedro pedir para participar aqui da live. Eu vi que ele está na sala. Eu preciso que ele peça para participar aqui para a gente começar a nossa live, ajustando aqui a câmera para ver se está tudo certinho. 1 minute. Achei aqui. Pedro. Só aguardar o Pedro, gente. Eu peguei já meu cafezinho. Bom dia, Paulo. Bom dia, tudo bem, Pedro? Tudo ótimo. Eu vi que você falou agora, né? De repente aqui eu acabo enrolando, não chamo meu convidado se quiser. Por favor, tô aqui, ó, vou tomar um café e continuo te assistindo. Imagina. Pedro, primeiro, bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite para tomar esse café comigo para a gente falar de Dia dos Pais. Antes, eu sei que quase todo mundo te conhece, tá? Mas para quem não te conhece, queria que você se apresentasse para a gente. Claro. Eu sou sócio e representante comercial aqui no Sadi Showroom, é um escritório de moda e que representamos grandes marcas. A gente tem muito orgulho do mix de marcas que a gente construiu com o passar dos anos. E já estou em Recife há 10 anos, né? A nossa base é aqui em Recife, a gente representa para 5 estados do Nordeste, para lojas multimarcas. E a gente também tem uma marca própria, né, Paulo? Então eu vivo ali a construção da marca, eu vivo o que o lojista vive também. Então isso ajuda a gente a ter uma visão macro do mercado. E é isso. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Acredito mesmo que a gente já tem um intercâmbio tão bacana que eu já conheço muitos dos seus seguidores, das lojas que te acompanham, e da mesma forma tem o contrário também. Muitos lojistas que trabalham comigo já fazem um acompanhamento aí com você, já acompanham todos os seus conteúdos, inclusive mentorias, né, Paulo? Então, obrigado por esse carinho comigo. Me diz uma coisa, para a gente começar. Eu te escolhi por um motivo bem particular, pela quantidade de marcas masculinas que você representa.
Conta pra gente quais as marcas você representa, que eu sei que são as melhores do mercado, mas conta pra gente quais são as marcas masculinas que você representa no Side Showroom. Hoje, masculinas, a gente representa 5 marcas. A gente representa a Lacoste em todos os segmentos, né? Desde 2010, né? Já são 12 anos aí à frente da marca. A gente representa a Reserva, a Oficina Reserva, a Foxton e a Osklin. São 5 marcas no nosso mix. Olha, eu posso dizer que você está com praticamente um share aí de masculino premium bastante grande, quase todo o share que eu conheço. Muito bom, muito bom. A gente tem muito orgulho disso e a gente atende as melhores multimarcas da região, a gente é bem feliz com isso. Quantas multimarcas mais ou menos carregam masculino, Pedro? Assim, mais ou menos uma ideia de quantas multimarcas que tem produto masculino que vocês atendem? Da nossa região, são mais ou menos 400 multimarcas. 400 multimarcas, perfeito, perfeito, perfeito. E falando antes da gente entrar em como fazer, mas vamos falar um pouquinho de moda masculina, né? Já que vocês têm a própria marca e vocês têm essa experiência a longo prazo com as marcas, quais as tendências, assim, quais são as principais tendências que você está vendo dentre essas marcas hoje, dentro das coleções que você está representando? O que você está vendo como tendência dentro dessas marcas, Pedro? Eu vou te falar, Paulo, de um modo geral, do que eu tenho visto no masculino de alguns anos para cá. Eu tenho visto uma tendência maior no minimalismo com relação à logomania, com relação ao excesso de informações, ao mesmo tempo que as marcas, nas construções de coleções, têm focado bastante em materiais nobres. Então, geralmente tem uma gama maior dentro do algodão pima, do linho e outros materiais, inclusive, aí num outro ponto, fazendo um intercâmbio com o esporte. Não de maneira performance, né? Não estou falando de peças para treino, mas desse intercâmbio com o esporte no sentido de materiais tecnológicos, sobretudo nos tênis também, né? Nos calçados. A gente vê ali o solado de EVA combinado com neoprene e outros materiais tecnológicos que trazem conforto. Então, eu tenho visto uma tendência grande do homem buscar peças minimalistas, com menos informação, aliadas a conforto e mais qualidade. Você tem essa impressão também? Eu tenho essa impressão. Acho que o sportswear é uma grande tendência da moda, tanto feminina quanto masculina, mas que na moda masculina fica mais evidente. Realmente, tecnologia, funcionalidade e minimalismo. Mas você falou algo que é bastante característico de uma tendência que é o slow fashion. Principalmente quando a gente fala de peças atemporais, né? Peças que não são datadas para aquela coleção, peças com durabilidade, você trouxe agora do Pima, e realmente a durabilidade é importante, né? E custo-benefício, né? Eu vou sim pagar um pouco mais por essa peça, mas essa peça vai estar no meu guarda-roupa por mais coleções, por mais tempo. Você acha que isso tem a ver um pouco também com o consumo masculino? Pensando agora no que o homem consome? Tem tudo a ver com o consumo masculino, de ter essa impressão de que ele está fazendo uma compra ali, que é uma peça que vai durar, até porque ele não vai muitas vezes na loja, né? Muita loja que trabalha com masculino e feminino, às vezes vende mais o masculino para a mulher presentear o pai, o marido, o filho, o namorado, enfim. Então, acho que vai muito nesse sentido, e você usou uma palavra-chave que eu acho que está permeando todo o segmento de moda masculino, que é funcionalidade, né? É você ter uma peça que você consegue transitar para várias ocasiões, você consegue trabalhar e está ótimo, você consegue ir para uma reunião, você consegue sair para um happy hour, e eu acho que é isso que o homem busca. Muita gente, Pedro, acha que o homem não gasta com roupa, né? Assim, ainda se tem uma impressão que moda masculina... Realmente, a mulher tem duas diferenças, eu queria até contar para vocês hoje, que eu acho que é muito importante. O ticket médio do homem, quando ele vai na loja, é 2 vezes maior. O que significa? Quando o homem vai na loja, ele gasta mais. Isso é o primeiro ponto.
Se o homem gosta de um produto, ele compra vários daquele produto. Então, normalmente, o PA do homem é bem mais agressivo. Só que, em contrapartida, a frequência dele é menor. Ele vai menos vezes à loja e compra mais quando ele vai. Então, esse é um ponto que as pessoas confundem. Falam assim, não, a mulher compra mais. A mulher sim compra mais vezes, uma afirmação. A mulher compra mais vezes. A mulher está mais tempo na loja, a mulher tem mais contato com a loja. Mas quando o homem realmente decide comprar, a praticidade masculina e realmente aliada com custo-benefício, com que realmente vale a pena, ele compra até mais que a mulher. Por isso, Paulo, pensando em da gente ter melhores performances com o masculino, a gente tem que pensar em estratégias de trazer o homem mais vezes para a loja, né? Então, aí a gente pode, daqui a pouco, entrar em outras estratégias que a gente pode atrelar ao Dia dos Pais, que é o assunto principal daqui, mas eu acredito que a gente vai acabar percorrendo outros assuntos paralelos, porque é um contexto, né? Mas a gente tem que buscar deixar a loja mais atrativa, né, para o homem voltar mais vezes. Já tem a primeira pergunta que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, que acho que a gente pode responder agora. Vamos lá. Pedro, no caso da moda masculina, você acha que ainda é mais essencial apontar o que está em alta, o que é tendência, visto que talvez os homens acompanhem menos os desfiles, mas também querem estar na moda? Olha, depende muito do perfil da loja também, né? Depende do que você tem em estoque, do que você quer vender. Eu acho que é muito bacana você trazer essa tendência, você trazer esse ar de tendência de moda para o masculino, mas ao mesmo tempo você precisa ter esse contexto, essa essência dentro da loja, né? Perfeito, perfeito. Quando a gente fala de Dia dos Pais, a gente fala de um momento em que não necessariamente é o homem que está na loja, né? Vamos lá. Presente, a gente pode ter o filho, quando o filho tem autonomia para comprar, a esposa, o esposo, mas a gente não necessariamente tem a figura que recebe o presente dentro da loja. Diferente do Dia das Mães e do Dia dos Namorados. No Dia das Mães a gente tem muito o presente já encomendado, no Dia dos Namorados também, no Dia dos Pais é diferente. A gente depende de um terceiro para essa compra acontecer. Quais as sugestões quando... Porque assim, a pessoa chega na loja, vim comprar um presente para o Dia dos Pais. Qual é a tua sugestão nesse momento, nessa hora que realmente você tem essa terceira pessoa dentro do contexto, dentro da experiência? Paulo, a gente tem aqui dentro do showroom um workshop sobre vendas pelo WhatsApp, ele transita também para vendas físicas, que a gente pode fazer, inclusive, um roteiro de atendimento, que você não precisa ficar, claro, preso a esse roteiro, mas que um dos pontos principais desse script de venda é a gente entender o porquê da compra. E a gente entendendo o porquê da compra, a gente vai para um outro ponto, que seria oferecer mais do que aquele cliente procura. Então, eu acredito que, assim, o ponto de partida é ter um treinamento semanal com a equipe, principalmente aquecendo até chegar nessas datas especiais como o Dia dos Pais. Então, eu acredito que a maioria dos lojistas já vem fazendo isso de algumas semanas para cá, e se não fez, vamos nos preparar para fazer isso. Eu acho que a gente tem que ter a mesma vontade que a gente tem que ter de vender, a gente tem que ter de se preparar, né, Paulo? Então, eu acho que a equipe tem que estar preparada para saber o que tem em loja, o que tem em estoque, o que precisa sair, o que precisa ser vendido, para poder oferecer com qualidade para aquela pessoa que está comprando um presente. E, além disso, para poder acertar ainda mais no presente, você tem que ir fazendo perguntas e chegando até o perfil ideal para poder oferecer aquele produto. Anotei 3 coisas que você falou aqui. Primeiro, que eu gostei muito. Antes de tudo, gente, capacitação, né? O que o Pedro disse agora
treinamento na veia semanalmente. Eu falei isso ontem, Pedro. Ontem a gente teve o último encontro da nossa mentoria, da turma que se formou ontem, e é uma aula sobre gestão de pessoas. E o item que eu disse, a gente estava falando sobre capacitação de time, treinamento de equipe, e eu comentei que capacitação é algo que começa, só que nunca tem fim. Né? É ciclo, né? E por mais que você capacite a sua equipe, você vai precisar capacitar de novo, e de novo, e de novo, e reforçar o tempo todo. Gostei muito do que você disse. O porquê da compra, notei aqui, grifei já, o porquê da compra, porque é importante, gente, o motivo, a gente pode chamar isso de sondagem, a gente pode chamar de abordagem, mas entender a necessidade do cliente foi o que o Pedro disse, né? A importância desse entendimento da necessidade do cliente, que você pode descobrir 1 milhão de coisas, né? E a preparação, né? Acho que a preparação, o planejamento é fundamental para a venda online, para a venda física, é fundamental para a relação começar, né? É fundamental para a relação começar. Paulo, pois não. Te interrompendo, mas fazendo um parêntese sobre esse ponto, a gente ainda vê muito lojista apagando incêndio, né, dentro da loja, e a gente como empresário, a gente entende também que a gente precisa investir cada vez mais em capacitação e não só isso, estar alinhado com a equipe. Porque a partir do momento que você dá autonomia para a sua equipe, você tem mais tempo para pensar e planejar. Então, você sai um pouco mais do operacional. Aí é um papo que a gente está tendo direto com o lojista ou com o gerente que precisa fazer esse treinamento. E o ideal é que, assim, esse alinhamento que a gente falou semanal, ele não precisa ser um treinamento longo. Ele tem que ser um alinhamento, né? O que a gente errou na semana passada, o que a gente vai acertar nessa, é mais por esse caminho. Vamos entrar agora, concordo plenamente, vamos emergir agora na multimarca masculina, depois a gente volta para falar do generalista, né? Do contexto geral. Na multimarca masculina, né? Para a gente poder aquecer o Dia dos Pais. Hoje ainda é dia 2. O Dia dos Pais esse ano é no segundo, não é nesse domingo, é no próximo, porque o primeiro dia do mês foi ontem, então, fazendo as minhas contas aqui, é no dia 14 ou 13, se eu não me engano, acho que o domingo é 13, acho que o domingo é 13, então, gente, ainda tem bastante tempo para poder fazer... o domingo é 14, exatamente. Domingo é 14, a gente tem bastante tempo ainda para poder colocar em prática. Ainda dá tempo. Tem uma estratégia que a gente fala bastante aqui na Pecom, que são as listas, né? Por quê? Não adianta também eu pegar toda a minha base de clientes da loja e começar a trabalhar 1 a 1 sem priorização. O que você sugere para... Quais são os clientes que a gente tem que falar no Dia dos Pais prioritariamente? Conta para mim um pouquinho tua visão sobre esse tema. Vamos lá, Paulo. Se tem lojistas que já acompanham a gente, eu acho que essa resposta vai ficar até um pouco óbvia. Para os novos que estão aqui acompanhando, nossos amigos que estão aqui entrando na live, espero que fiquem aqui com a gente, tá? Eu acho que tem um ponto principal aí para a gente aquecer essa lista, a gente ter muito claro quem são os clientes VIPs da loja, ou seja, os que não necessariamente compram mais, são também os que compram mais, mas são os que frequentam mais a loja, os que indicam mais. Você pode fazer uma análise aí que é não mensurável também, né, da sua venda, com clientes que são influenciadores para a sua loja, né? E nessa lista, a gente tem que personalizar 100% daquela mensagem, quando a gente vai ativar pelo WhatsApp, principalmente. Então, a gente não pode simplesmente disparar a mesma mensagem para toda a carteira, sendo que você tem esse cliente VIP, que é quem paga a conta de fato na loja, né? Se a gente faz uma relação de 80-20 aí, né, que a gente faz essa lei de Pareto na loja, esses 20% são os que mais significam. Então, essa mensagem tem que ser personalizada para eles. Indo um pouco além, de repente a gente pode já criar catálogos com sugestões de presentes, sugestões de looks, né, que a gente vai facilitar a vida desse cliente na escolha dele. Então, esse caminho de personalização é o mais bacana, na minha opinião, Paulo. Perfeito. Além de personalizar, além desses clientes VIPs, você sugere outras listas?
né? Porque os clientes VIPs a gente tem que, e principalmente, gente, acho que o Pedro falou uma coisa muito clara, que é trabalhar com os clientes VIPs de forma extremamente, extremamente personalizada. Aqui, na minha opinião, eles são os primeiros a serem contatados, né? Porque esses clientes, eles normalmente gastam mais, então o presente vai ser mais caro, ou o auto presente é mais caro, então é importante trazer eles para o começo dessa jornada, para que eles não se distraiam na concorrência. A concorrência é muito grande hoje, então também a estratégia é não deixá-los ir para a concorrência. Tem mais algumas outras listas que você acha importante a gente trabalhar? Bom, vamos pensar numa lista de clientes que não está ativa, que já tem um tempo que não frequenta a loja, tá, Paulo? Visitando, estando na estrada, conhecendo algumas lojas, a gente foi reunindo informações e algumas me chamaram muita atenção. Tem algumas lojas que já estão anunciando o Dia dos Pais há 1 ou 2 semanas. Tem loja que ainda está em promoção, porque estamos praticamente em uma virada de coleção e lançamento da primavera. E uma ação me chamou muita atenção, que é uma loja masculina, que fez o seguinte, anunciou... Você pode falar o nome da loja? Eu não sei se... Assim, a ideia dele é autoral, então eu não sei... Tá não bom, sei nem se eu tá. podia falar aqui, é o Rafa de Depois João Pessoa, da conta. Domus. Beleza, Loja Domus fechado. de João Pessoa. Essa ação que ele fez me chamou muita atenção. Ele anunciou para a base dele, para poder aquecer aquela carteira de clientes dele, que se aqueles clientes fizessem uma transferência, um Pix de R$300 para a loja naquele dia, eles teriam até uma data R$600 em produto na loja. Uau! É muito agressivo. É muito agressivo. Mas sabe o que é bacana, Paulo? Super funcionou, porque ele teve cliente que chegou na loja e levou R$600, então teve 50% de desconto, mas teve cliente que não estava ativo, que há muito tempo não vinha na loja, que comprou R$1.000, R$1.500, R$3.000, R$5.000. Então, é uma estratégia que, de repente, você levanta caixa, que você traz o cliente para a loja. Eu achei muito inteligente, ao mesmo tempo que, de repente, se você não quer fazer essa proporção, às vezes você pode fazer com um volume menor. E já é uma ação de cupom, né? É um cupom. Na verdade, isso não é um cashback, é um cupom. E eu vou dizer que eu gostei demais da ação, porque ele usou 2 técnicas importantes aqui. A primeira técnica, com valor, é muito melhor você trabalhar com valor do que trabalhar com desconto, para todo mundo que está assistindo aqui. Por quê? O desconto, se o cliente gasta 10 mil, você tem que dar desconto dos 10 mil. Só que você fala para o cliente, olha, se você... eu estou te dando R$500 nas compras acima de 5 mil. Esse cliente normalmente gasta mais. Essa era uma estratégia, Pedro, se a gente combinar de falar isso, essa era uma estratégia que eu utilizei na Farfetch por muito tempo. Ao invés de dar desconto para os clientes, a gente dava um cupom com mínimo. O legal, às vezes, é colocar mínimo, gente, nesse cupom, e esse cliente, ele quase sempre gasta mais do mínimo que você colocou. Né? Esse é o primeiro ponto. E é muito sonoro, né? O valor é sonoro. E não adianta ser assim, estou te dando R$50. Tem que ser um valor agressivo para o cliente pensar e falar, nossa, aquela loja está me dando esse valor. E, gente, vocês controlam o valor mínimo como vocês quiserem. Pode ser 100 para compras acima de 1.000. O primeiro valor que o cliente escuta é o 100. O primeiro valor que o cliente escuta é quanto ele ganha. Até na comunicação, você trabalha com letras garrafais no valor quanto ele ganha. E você fala mesmo assim, ó, você ganhou, estou te dando de presente. Essa ação pode ser feita com todos os clientes, porém, eu também já implementei em marcas, só fazer com os clientes VIPs. Essa ação realmente é uma ação vencedora, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto dessa ação que eu achei fantástico. Principalmente para clientes que você já perdeu, na mentoria a gente conta para todo mundo quais são os estágios do cliente. E uma coisa que eu sempre digo é, cliente depois de 180 dias é cliente perdido. Não é nem inativo, é cliente perdido. Né? A gente já perdeu a experiência com esse cliente, porque para moda, o cliente, quando fica sem comprar uma coleção inteira, que aí dá uns 60 dias, porque ele passou nas 2 liquidações e não comprou, ele é um cliente perdido para moda. Né? Então, para resgatar também esse tipo de cliente, é muito bacana. Óbvio,
é aquele perder para ganhar. Nesse caso aqui é arriscado sim, né? Talvez eu não faria com esse valor total de R$ 600, tá? Eu seria um pouco mais conservador, eu chegaria nos 30%, eu faria ali os R$ 300 na compra acima de 900. Paulo, seria um pouquinho mais conservador, mas a estratégia é fantástica. Por quê? Incentiva a compra, acaba com a concorrência mesmo, mas o que esse lojista quer no final do dia é um volume maior de clientes. Ele vai perder a margem? Vai perder um pouco da margem, sim. Mas, ao mesmo tempo, ele ganha no volume. Então, para lojista que está estocado, que realmente não está com fluxo bom na loja, que precisa realmente encher a loja, é muito, muito bacana. E a ideia do Pix, gente, é para ele não pensar. Aí arrematou, porque se fosse assim, vem na loja, não. A ideia do Pix é para o cliente não pensar e já realmente decidir pela compra e depois escolher ele já amarrou, né? Ele já amarrou ali esse retorno do cliente. Paulo, e pegando um gancho no que você falou sobre comunicar valor e não desconto. Eu entendo que durante o período de liquidação a gente precisa também comunicar o desconto e às vezes pode até acontecer da loja perder o VN, perder um pouco do brilho ali, né? Às vezes acontece. Mas eu acredito que a gente acelerando para o Dia dos Pais, e mesmo que você esteja em transição de coleção, tem que tomar muito cuidado com os descontos, porque a gente pode desvalorizar o lançamento da coleção. Então, esse é um ponto de atenção que todo mundo deve ter também. Se eu puder dar uma sugestão aqui, gente, a gente está no dia 2 de agosto. Ainda tem desconto? Ainda tem desconto. A gente está bem na transição da liquidação. Para alguns clientes mentorados, o que eu dou? Qual é a sugestão que eu dou? Tem algumas sugestões, já que a gente entrou nesse tema, eu acho um tema super importante a gente abordar por esse momento da coleção. Eu queria dar 2 sugestões para vocês. A primeira, eu sei que é um pouco drástico isso, mas para essas semanas de Dia dos Pais, se possível, tire da loja o produto descontado. Por quê? Porque não significa que você não vai vender esse produto. Não é isso. Mas tire ele das principais. Se você tiver 2 salas na loja, principalmente, coloque na segunda sala. Se você só tiver uma área menor, tire esse produto e trabalhe one-on-one com o seu vendedor. Quando o vendedor entender que é um cliente com perfil de liquidação, porque a gente tem na loja, sim, cliente com perfil de liquidação e que só vai comprar liquidação, ele entrar para poder comprar. Segundo, tem uma coisa que está revolucionando a forma como vende liquidação. Tá? E no começo eu era super contra, e agora, vendo os resultados, eu começo a ser a favor. Grupos de WhatsApp de liquidação. Como assim grupo de WhatsApp de liquidação? Você cria um grupo de WhatsApp onde só o admin fala, então não os clientes falam, só para vender peças em liquidação. Pode fazer com peça nova, de coleção nova? Pode, mas funciona melhor em liquidação porque você gera um desejo absurdo. Você posta um look apenas por dia, com a numeração e com valor incrível. Aí o pessoal se estapeia para comprar. Né? E aí você realmente fala que é 24 horas, só por direct, algumas estratégias para vender produto em liquidação, para você não afetar na venda da loja, né? Então esse grupo de WhatsApp, a Gabi está falando aqui que funciona, alguns clientes têm testado, mas gente, só muito cuidado porque o grupo de WhatsApp não pode ficar banalizado. Então tem que só o admin falar, talvez você abra o grupo por 1 hora, uma vez no dia, mas ele super funciona hoje para vender liquidação. Então, acho que é muito importante. Mas, Pedro, pensando que a loja tem um montante de liquidação, dá para a gente misturar a compra do produto novo com o produto antigo? Tem alguma estratégia que você sugere fazer para poder fazer isso? Sim, depende muito do estoque, depende da necessidade de cada loja, né, Paulo? Mas a gente pode atrelar aí, de repente, quantidade de peça vendida, ou fazer uma ação como essa que a gente falou, que eu acho que seria o ponto alto, mas dá sim para fazer, né? De repente com descontos progressivos em cima de peças, e aí a gente volta naquele ponto da equipe, né? Se a gente tem um alinhamento, se a equipe está direcionada a vender aqueles produtos,
e de repente você pode até atrelar outras metas junto com produtos que estejam parados, que ficaram de uma coleção para outra. Eu acho que super funciona, o cliente não tem essa sensação de que a equipe está direcionando aquilo, porque simplesmente o gestor, o gerente, o lojista colocou uma lupa sobre aqueles produtos para os vendedores, porque muitas vezes aquele produto vai ficando esquecido. A gente tem estoques altos que precisam ter essa saída, e essa estratégia funciona muito por causa dessa consciência, né, essa lucidez da equipe. Eu sempre falo que multimarca, duas características muito fortes, a gente sempre tem que lembrar em todo momento, é curadoria e personalização. Né? Curadoria porque o dono de multimarca, ele consegue fazer uma curadoria que atenda a região dele, que atenda a persona da loja dele, então é muito importante. E personalização porque é ele que está regionalmente com os clientes, ele que está no dia a dia com os clientes, ele consegue representar mesmo as marcas que ele vende ali naquela região. E quando a gente fala de curadoria, tem uma frase que eu gosto de reforçar, o dono de multimarca, o gestor de multimarca vende o que ele quer. O que significa isso? Quando esse gestor, esse dono, coloca, eu vou vender esses produtos e faz uma ação 360 para vender esses produtos, realmente ele consegue dar foco e consegue fazer com que a venda aconteça dentro de loja. Né? A gente ainda não pode, a gente ainda tem que colocar muito crédito no poder de influência, no poder que os gestores, os donos de multimarca têm ao longo do país, ao longo do Nordeste. Então é muito, muito, muito forte esse poder de curadoria mesmo, de falar, ó, essa é a tendência, é assim que usa e vamos em frente, vamos comprar. Paulo, deixa eu só fazer um comentário aqui. Claro. Na verdade, alguns comentários. Estou vendo tanta gente bacana aqui fazendo comentários aqui na live, participando. Estou tão feliz. Marcinho, um beijo grande para você. Sara, Adelina também. Obrigado, gente, por estar aqui com a gente. Bem bacana ver essa participação aqui. Legal. Thales também da Empório Vibe, que inclusive falou que está atrelando a vendas acima de R$300. Ele tem uma barbearia na loja, a loja fica em Recife, tá, Paulo? E ele tá atrelando a esse serviço, que eu acho muito bacana também. E vou fazer um gancho aqui sobre uma outra ideia que também seria de trazer o cliente para a loja posteriormente. Por exemplo, se a gente está fazendo uma venda essa semana que vem, para uma pessoa presentear, né? Vai presentear o pai dela. A gente fazer um voucher no nome do pai com um desconto para ele retirar na loja. Então, se o pai ainda não conhece a loja, também é uma ideia para a gente aplicar nessas 2 próximas semanas. Ô Pedro, tem muito lojista que está assistindo a gente que tem mais de uma operação. Então vamos lá, eu vi que a Marcinha está aqui, por exemplo, que tem a Brave, que tem as operações femininas. Eu sei que tem muito lojista que tem operação feminina, operação masculina, ou tem 2 multimarcas. Como você acha que pode ser o intercâmbio dessas ações entre as operações do mesmo lojista? Você acha que é possível para começar a fazer isso? E se sim, dá uma ideia aí de como a gente pode fazer o intercâmbio da ação do mesmo lojista. Paulo, está super em alta e todo mundo adora o cashback, né? Então, se de repente a gente atrelar um cashback para uma outra loja, eu não sei nem se o nome seria cashback, né? Porque o cashback seria no mesmo ponto. Mas, de repente, a gente atrelar para o outro ponto, mais ou menos nessa ideia do que a gente falou do presente para o pai e o pai poder visitar a loja, a gente atrelar uma operação à outra, né? Pode ser que funcione. Eu acho, gente, que a gente tem que aproveitar essas oportunidades, sabe? Assim, muitas vezes nós temos negócios correlatos e negócios também que não são correlatos, né? Eu tenho uma barbearia que é correlata com o Dia dos Pais, mas eu tenho uma loja masculina e uma loja de calçados femininos. A gente tem que imaginar que quem é que está comprando esse presente do Dia dos Pais normalmente é um terceiro. Né? E a Thaís, que tem uma loja feminina, falando que fez uma ação de cashback no Dia dos Pais do ano passado e deu super certo. Vamos lembrar, gente, principalmente, que mesmo se eu não tiver
uma outra operação, eu posso falar com um colega de outra operação para poder fazer isso, para poder acontecer. O que é positivo quando a gente dá mais para o cliente que vai comprar na loja? Independente se é a nossa operação, o cliente tem mais benefício. Então ele toma uma decisão de comprar na loja do Pedro ou de comprar na loja do Paulo, porque quando ele compra nessas lojas, ele ganha mais coisas. Ele não sai apenas com a sacola que ele comprou. Ele ganha o presente, ele ganha meia no jantar, ele ganha o voucher do cinema, ele ganha o voucher da barbearia, ele ganha um presente de experimentação. A gente precisa cada vez mais trabalhar com a nossa base e pensar o que a nossa base de clientes quer e onde no mercado eu vou trazer isso para ela. Se eu não tenho, onde eu vou buscar? Só lembrando aqui todo mundo, a gente não troca a base, a gente não dá base, a gente faz ações com a nossa base de outros parceiros. E os clientes adoram. Sim, todo mundo adora ganhar presente, todo mundo adora ganhar mimo, né? E quanto mais eu conseguir trazer, mais eu vou conseguir deixar minha loja cheia. Paulo, e estrategicamente é até melhor do que você ter um presente ali, por exemplo, uma garrafa de vinho. É legal, é um ótimo presente, mas ele estrategicamente não é tão bacana para a loja, porque você de repente pode focar numa experiência com uma outra pessoa que você tem um relacionamento comercial, que possa trocar, ou de uma operação para outra, como você citou, de lojistas que tenham outras operações, porque aí você se fortalece como comunidade, como grupo, né? Outro dia, só em parênteses aqui, que eu achei uma das ações mais legais do mercado, eu vi a Cacau Show, chocolate, mandando e-mail marketing sobre a Brigadeiria, que é uma outra empresa que vende um produto muito similar, né? Não vende chocolate, mas vende brigadeiro, mas que dentro da cadeia de concorrência direta é concorrência direta, e ela estava dando um voucher para os clientes na Brigadeiria, né? Mostrando que cada vez mais que a gente fica aflito com a concorrência, o maior prejudicado é a gente, né? Concorrência existe, é saudável, precisa existir, mas a gente tem que saber que um cliente, ele é um cliente que está disposto a comprar outras coisas em outros momentos, tem outras jornadas de experiência e ele vai acabar comprando fora da sua loja. Então, por que não eu ajudar essa compra e eu, ainda assim, ganhar o respaldo dessa compra desse cliente, que ele vai gostar mais de mim no final do dia? Perfeito, perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre vendas digitais. Tem um item na venda digital para o Dia dos Pais que toda data é importante, a gente sabe que é domingo, dia 14. E o Dia dos Pais não passa do domingo, dia 14, né? Normalmente é um dia em que os pais vão almoçar com os filhos, que tem uma reunião, mas que o presente precisa chegar no dia 14. Me passa, assim, é muito importante isso acontecer. Qual a tua percepção sobre esse tema, dessa chegada do presente? Paulo, todas as datas especiais que são aquecidas na nossa multimarca, a gente precisa ter uma equipe capacitada e que suporte aquela nossa meta, aquela nossa projeção de venda. Então, tem que partir do princípio da métrica desse lojista, se ele já tem mais de um ano de loja, ele comparar com o ano passado, estipular a meta dele de acordo com o estoque atual, saber quanto ele quer vender e se ele tem equipe para poder fazer aquele atendimento. Aí eu vou pegar um ponto que é muito raro eu encontrar com lojas multimarcas. Eu não vejo o lojista ter uma base de contatos de seleção e recrutamento. Se você tem uma base de contatos para você trazer como freelancer ou até fazer entrevistas ou até trazer como vendedor e contratar, isso te facilita para poder reforçar a sua equipe nessas datas especiais e aí você intensificar treinamento e alinhamento com toda aquela equipe. Então, se você tem uma base boa, isso te facilita para poder encorpar a sua equipe de suporte e para poder assim, deixar tudo 100% na loja para poder entregar no prazo, né? Porque não dá para entregar no dia 15 o presente do Dia dos Pais. Não dá. Importantíssimo. Um outro item muito recorrente, até porque a gente falou que o ticket médio no masculino é maior, é a venda de kits.
Por que você acha que a venda de kit é tão importante nessa data? É porque ela traz a experiência, né? A venda do kit traz a experiência, traz o valor afetivo, e aí até, assim, partindo um pouco para as campanhas em si, a gente tem que trazer o lado emocional, né, Paulo, nessas campanhas. Então, não pode ser só foto de produto, ser só vídeo de produto, a gente tem que trazer um contexto para a loja. E eu acho que o kit é importante por causa disso. Então, até para pensar no kit que a gente vai fazer durante a venda, a gente pensar no lado que possa atingir também o emocional. Pessoal, tem um ponto aqui bem importante que o Pedro citou e eu vou pegar esse gancho. A venda tem que ser emocional, mas o presente, ele é prático. Como assim, Paulo? A venda tem que ser emocional, mas o presente é prático. A gente tem que trabalhar, a gente isca o cliente pela emoção. Então, a gente vai falar do presente, a gente vai mandar seleção de produtos, a gente vai mostrar o que a gente tem. Porém, o fechamento da venda ele tem que ser muito prático para o vendedor conseguir vender mais. Então, é muito importante que o vendedor tenha pronto kits de valores fechados. Por quê? Quando a gente vai comprar um presente, a gente destina um orçamento para o presente. Então, assim, olha, para esse presente eu vou gastar 300, para esse presente eu vou gastar 400, para esse presente eu vou gastar 500. Se o vendedor consegue trabalhar com valores fechados, com kits pré-prontos, e o kit não precisa ser exatamente aquela camisa com aquele calçado, ou aquele cinto com aquela calça, ele pode ter ideias de valores para acrescentar. Por quê? Quando a gente trabalha com esse valor fechado, na cabeça do cliente bate com o orçamento que ele tem, ou muito próximo. Então, a diferença é, se eu tenho uma peça de R$ 220 na loja, né? E eu tenho uma peça de 100, se eu conseguir dar um descontinho para fazer um kit de 300, ele já entra num valor fechado que pode ser o orçamento do seu cliente. Senão ele pode falar assim, ah não, 220 é bacana, vou levar 220. E não leva a segunda peça. Então uma outra estratégia, gente, é realmente entender o quanto é possível fazer esses kits, né? E escrever mesmo, camiseta mais calça, camisa mais jaqueta, fazer alguns kits programados com valores fechados na medida do possível para que o cliente consiga ter esse upgrade no próprio presente, que aí se torna bem importante. Paulo, deixa eu acrescentar sobre o que você falou. Eu acabei indo para um outro caminho. Eu estava imaginando o kit que fosse com um brinde, alguma coisa nesse sentido. Mas o kit no sentido do look, eu vou só fazer um parêntese para os lojistas que estão aqui e estão montando esses looks, as seleções. Aquela imagem de publicidade dos pais de alguns anos atrás, ela não gera tanta conexão mais hoje em dia. A gente precisa ter looks para pais diversos, para pais atualizados, para pais modernos. Então, para a gente montar um look, a gente não pode se apegar àquela imagem de pais de alguns anos. Você concorda, Paulo? Concordo plenamente, até porque toda a concepção de família tem mudado, né? Tipo, o pai da televisão não é mais o pai da realidade, né? Acho que já começa por aí. Isso mesmo. A figura paterna é totalmente diferente de alguns anos atrás para a publicidade. E a gente precisa acompanhar isso na loja para gerar conexão e para manter o nosso público conectado, né? Precisa ser real, o que a Lu falou agora. É exatamente isso. Mais uma pergunta. Muitas lojas multimarcas são mistas. Então tem o masculino e tem o feminino. Vamos falar que é um prato cheio nesse momento, né? Quando agora a multimarca, ela tem os produtos masculinos e tem o feminino, é uma multimarca mista. Para essas multimarcas mistas, que tem a possibilidade de acontecer tudo lá dentro, qual é a tua grande sugestão? A sugestão, ela volta para aquele ponto do treinamento, Paulo. A gente precisa estar com a equipe alinhada, sabendo o que tem que ser oferecido. Eu acho que vai muito nesse sentido. Vai muito nesse sentido. Agora uma pergunta que está fora do nosso roteiro, tá? Está completamente fora do roteiro. Para pai de primeira viagem, primeiro dia dos pais do Pedro, o que o Pedro espera no primeiro dia dos pais dele, que é o primeiro dia dos pais do Pedro? O que um pai de primeira viagem espera? Qual é a emoção de um pai de primeira viagem?
Nossa, é uma emoção tão grande. Eu não consigo nem pensar sobre isso, Paulo. Assim, eu acho que é aquela coisa de você sempre se programar de última data, né? A gente tem esse costume de se programar com última data. Eu espero que a Kika se programe antecipadamente, que dê tudo certo no dia 14. Não, mas o que eu peço é só saúde, só agradeço. É um momento mágico, ser pai é mágico. E você é pai do Peter também, então tem que comemorar. E obrigado por essa lembrança. Paulo, agora eu queria acrescentar sobre um outro ponto aqui também, que também está fora do nosso script, mas eu acho que é importante porque tem muito lojista aqui acompanhando a gente, e até nas últimas viagens que eu fiz, e conversando com o lojista sobre o que funciona e o que não funciona no digital, quem está fazendo tráfego pago com consistência está tendo um resultado absurdo. Então, eu até vou colocar essa pergunta aqui para quem está no chat, se quiser responder. Vocês fazem tráfego pago? Vocês já têm essa prática na loja? Vocês sabem o que é? Porque quem está fazendo com consistência, com bons conteúdos, está tendo muito resultado. Se até você quiser comentar alguma coisa nesse sentido. Eu quero sim, porque eu estou preparando, amanhã a gente vai fazer um workshop para um cliente nosso sobre mídia paga, e eu estou tentando achar aqui a frase que a gente vai abrir o workshop, que é uma frase do Henry Ford, que eu vou achar ela em 1 minuto, que ela é uma frase que fala bastante da importância do tráfego pago. E o tráfego pago, gente, primeiro, algumas sugestões que eu dou para vocês, que eu dou para todos os nossos mentorados. Procurem quem sabe fazer. Assim, hoje no mercado existe uma disponibilidade muito, muito grande de profissionais que fazem tráfego pago no modelo freelancer. Então procurem quem sabe fazer. E esse valor não é alto, você pagar por mês ou pagar por percentual alguém que sabe fazer tráfego pago. Muito pelo contrário, isso vai trazer para você muito mais credibilidade e vai trazer... você vai perder menos dinheiro. Esse é o ponto, tá? Você perde menos dinheiro quando você contrata uma pessoa que sabe fazer, e hoje você tem no mercado os gestores de tráfego que fazem para diversas marcas. Então, quando você trabalha com um gestor de tráfego, ele também vem com malícias positivas de outros clientes, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, não tem que estar preparado para começar, tem que começar. Porque se você se preparar, esse preparar para começar, preparar, nunca acontece, tá? Assim, senão você vai se preparar, você começa no ano que vem todo mundo já vendeu mais que você. Então, uma questão hoje é necessária. 3, não existe mais negócio que vai ficar sem tráfego pago, tá? Ainda hoje, eu sei que tem resistência de alguns clientes. Isso vai acabar, senão esses clientes vão ser engolidos por outros que vão fazer tráfego pago e que vão acabar deixando esse cliente completamente obsoleto em relação a isso. E, por fim, é muito importante entender, que eu ouvi essa palavra aqui, agora do meu amigo, do Peçanha. Peçanha que está aqui nos assistindo, é investimento, gente. Não tem nada de custo para... Peçanha resumiu tudo. É investimento. Quando a gente fala de tráfego pago, quando a gente, por exemplo, trabalha no e-commerce, uma linha do e-commerce já é destinada para tráfego. De todo produto vendido, já tem o percentual. E olha, para o e-commerce a gente está falando de 8% a 12%. Todo produto que vocês veem sendo vendido no e-commerce tem 8% a 10% ali de mídia paga, né? E a frase que eu queria trazer, que eu vou abrir amanhã meu workshop, é o seguinte: parar de investir em mídia para conter custo, então não investir em mídia para conter custo, é a mesma coisa que você parar o seu relógio para impedir que o tempo aconteça. Essa frase é do Henry Ford e mostra pra gente o quê? Não tem, hoje, se você falar eu não vou investir em mídia, você está falando também o quê? Eu vou parar o meu tempo, eu vou parar o relógio, porque eu vou ficar no passado, eu vou ficar obsoleto. E eu vou parar de vender daqui a pouco. Então esse é um recado muito importante, adorei que você tocou nesse tema, porque principalmente no Dia dos Pais, é uma forma de você trazer novos clientes para sua marca, acho que é o primeiro ponto. Além de novos clientes, você definitivamente mostrar
que o seu estabelecimento ela é a opção do presente do Dia dos Pais. E terceiro, trazer as ofertas. Você faz 3 coisas ao mesmo tempo. E aí, respondendo a pergunta da Gabi, a frequência ideal não existe. Você tem que ter uma estratégia mensal de tráfego. Depende dos seus conteúdos também, né, Paulo? Depende do conteúdo. E aí eu vou dar um recado aqui para todo mundo que está na live também, lojista. Sobre o tráfego, você não vai ter resultado do dia para a noite, a não ser que o seu conteúdo já seja muito aquecido, e aí o gestor de tráfego vai te dar um boost, vai te dar um turbo naquele conteúdo. Mas, se você está começando hoje e está começando a fazer essa estratégia de conteúdo, tenha paciência, mas o resultado vem. E assim, eu cheguei a ouvir até em capitais de alguns lojistas, eu não vou entrar no tráfego porque já tem muita gente fazendo, mas é justamente por isso que a gente tem que entrar. Porque daqui a pouco, como o Paulo bem falou, não vai ter um negócio que sobreviva sem o tráfego. Porque para a gente poder alcançar as contas, a gente vai precisar fazer esse tubo de tráfego. A gente normalmente, os lojistas que fazem o DRS certinho, colocam um custo de embalagem no produto, colocam um custo dos funcionários, né? Coloca todo o custo do produto, coloca todos os custos fixos, né? E depois é rateado para o lojista que consegue fazer um DRE para chegar no percentual no final. O tráfego pago, ele entra como entra embalagem, gente. Como entra embalagem, sabe? É muito comum as empresas que hoje são empresas digitais encararem tráfego pago como parte do investimento e constante. Não é que no mês de dezembro eu vou fazer porque é um mês melhor, aí eu paro de fazer no mês de janeiro porque é um mês ruim. E o mês que eu estou em liquidação. Por quê? Só explicando mais uma coisa para vocês. No tráfego pago, a gente vai buscar o cliente. É como se eu tivesse a minha loja, a loja mais bonita do mundo, dentro do deserto. Dentro do deserto, ninguém vai ver minha loja. Por quê? Eu não tenho passagem de pessoas por lá. O tráfego pago na internet é isso, eu pegar minha loja que está no meio do deserto e levar ela para a Quinta Avenida. O tráfego vai fazer que aconteça isso, que eu dê um pulo da minha loja. E essa loja vai estar na rua mais movimentada do mundo, que é a internet. Então, eu preciso fazer isso para Dia dos Pais, para Dia das Mães, para o mês que não tem nada, é onde eu mais preciso trabalhar no tráfego pago, porque eu preciso criar um motivo para trazer o meu cliente. Cada vez que eu faço tráfego, quando eu tenho o tráfego ele vai buscar os clientes, então eu crio audiência. Eu crio uma audiência de pessoas e eu vou atrás dessa audiência. Toda vez que eu tenho que criar uma audiência nova, o programa tem que aprender. Então, quando eu tenho consistência com a mesma audiência e vou crescendo ela, eu vou ainda reduzindo o custo dos anúncios. Quanto mais tempo eu faço com a mesma audiência, mais retorno eu vou tendo. O que é esse retorno? Mais cliques e menos investimento. Então, o tráfego pago realmente tem que ter o quê? Paciência, primeira coisa. Não é no primeiro mês que você vai resolver, mas você precisa começar agora se você não tem. Aproveita o Dia dos Pais para começar. Aproveita o Dia dos Pais. Mas assim, porque Dia dos Pais você tem um motivo muito claro para chamar os clientes para a loja. Você precisa de paciência, você precisa de um profissional gabaritado para poder te ajudar. E lembrando que hoje isso não custa mais tão caro, né? Ter esse profissional que vai te ajudar a fazer isso. E você precisa realmente pensar que o teu negócio mudou, a tua loja mudou e não é mais como era antigamente. Se você quer estar entre os melhores, você tem que fazer como os melhores. Isso aí. Paulo, preciso deixar um abraço para a Adelina, que é uma super lojista multimarca de Picos no Piauí, que até disse aqui que teve várias ideias legais aqui durante a live. Que bom, fico feliz. Obrigado por estar com a gente. Yasmin também comentou. Yasmin é da empresa que faz assessoria de comunicação aqui para a gente no showroom, expert já em marketing digital. Bacana. E tem também um apêndice na empresa de gestão de tráfego pago, tá, Paulo? Então, assim... fica mais uma oportunidade para os nossos clientes do showroom também conhecerem a Yasmin e a empresa dela.
Pedro, como últimas palavras, eu gosto de ser pontual, então a gente vai terminar hoje às 10, né? Nosso café é de 1 hora, poderíamos ficar aqui o dia inteiro falando, mas a gente vai terminar hoje o nosso... Ó, ela fez aula comigo na SPM, a Yasmin, gente, olha que mundo pequeno, que mundo pequeno. Hoje a gente vai terminar nossa live às 10, mas eu queria que você desse um último recado para o Dia dos Pais, para as multimarcas que estão nos assistindo, para os clientes que estão nos assistindo, que você desse esse último recado para a gente finalizar a nossa live. Meu último recado é sobre constância. A gente tem agora uma data específica, importante, aquecida no nosso mercado, mas assim como a gestão de tráfego, a estratégia de conteúdo, as ações que a gente precisa fazer dentro da loja com a nossa equipe, o meu recado para todo mundo hoje é lembrar de um ponto muito importante, que é ter constância, porque a constância faz acontecer. Era isso que eu queria deixar de recado para todo mundo. O segredo do sucesso é fazer o básico bem feito. Que é isso o que você falou de constância. Pedro, para a gente terminar, eu queria dar uma notícia para você. Eu preparei, a gente tem uma nova turma de mentoria. Para quem não sabe, para quem está assistindo aqui pela primeira vez, a Pecom realiza mentoria com donos de multimarca para digitalização dos negócios, para digitalização dessas multimarcas. É um programa de 12 semanas, um programa que passa desde e-commerce e marketplace, clientes e termina com pessoas, né? Cobre todos os pontos da multimarca. E para os clientes do Sadi Showroom, para a próxima turma de mentoria, a gente vai ter um benefício especial. Então, você que é cliente do Sadi Showroom, lembra que a gente falou que a gente não dá desconto, a gente dá benefício? Você mesmo me deu a ideia. Então, para os clientes do Sadi Showroom, a gente vai ter um desconto, um benefício especial na nossa próxima turma de mentoria que a gente está abrindo daqui a pouquinho. Então, se você é do Sadi Showroom, se interessou pela mentoria, manda um inbox para a gente entrar em contato, que a gente vai ter um benefício especial para os clientes do Sadi Showroom, né, em homenagem aqui ao Pedro, por estar nos dando aqui essa aula sobre o Dia dos Pais. Paulo, e eu sei que você está com horário, que você já vai sair daqui, já vai para outra reunião, outra live. Mas só para comentar aqui com todo mundo que está assistindo, o Paulo já fez mentorias com vários lojistas que eu trabalho diretamente, o feedback foi maravilhoso, é realmente uma transformação profunda que acontece na loja, de profissionalização de processos, de digitalização, e eu fiquei muito feliz com o benefício. A gente adora, né? Benefício exclusivo, é muito bom para vender, né, Paulo? Mas fiquei muito feliz, obrigado por isso, obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado a cada um que assistiu aqui, que conseguiu tirar um tempinho, tomar um café com a gente. E até a próxima. Gente, muito obrigado, Pedro. Feliz Dia dos Pais de primeira viagem. Antonella aí, um presente para você esse ano, eu sei. Kika, capricha no presente. Pedro já deu um recado aqui na live para caprichar no presente. Gente, foi um prazer. Todos vocês aqui nos assistindo. Terça-feira que vem a gente está aqui de novo com um novo tema. A gente solta o tema na quinta-feira, então fiquem de olho nas nossas redes. E lá no YouTube da Pecom a gente tem aula de venda pelo WhatsApp, estratégia de marketing, tem aula com o Pedro, tem aula com outros representantes, tem aula com lojista. Acessem, capacitem seus times, porque agora o momento é de vender, mas vender com experiência para os clientes. Beijo, abraço, muito obrigado, Pedro. Beijo grande para todos, obrigado, Valeu. Paulo. Obrigado a todos.